Olá, muito bom dia, audiência. Bom dia, meus caros desacatados e desacatadas. Bom dia, Sofia. Bom dia, Rô. Bom dia a todo mundo que está aqui nos ajudando a fazer esse programa maravilhoso que hoje completa 800 edições de transmissões pelo StreamYard. Bom, dito isso, boa semana para todo mundo. Dito isso, assim, eu queria falar sobre um assunto bastante polêmico que está envolvendo a cidade. Eu tenho visto muitas discussões, é um assunto que me interessa particularmente, porque eu sou ambientalista, interessado nessas questões, que é a questão da marina na beira-mar. Esse é um projeto antigo, vem sendo discutido há muito tempo, né? E algumas coisas me causam alguma decepção nessa discussão. Antes de apontá-las, eu gostaria de lembrar que eu sempre defendo que a gente precisa fazer uma leitura dos afetos da população, né? Porque ela nos ajuda a compreender o que a população está pensando sobre as coisas e o que a população precisa para que ela seja esclarecida ou melhor conduzida. E me pergunto até se esse não é o papel da esquerda, se é destruir certos conceitos muito superficiais que a população tem sobre diversos assuntos, e nesse caso um assunto que interessa a todos nós, que é a construção de uma marina na beira-mar, né? E ajudá-la a ter uma percepção mais adequada do que se trata, quais são os benefícios, quais são os malefícios, né, que uma marina pode causar. E aí, meu primeiro ponto é esse, é que os argumentos, todos me parecem um tanto quanto frágeis, né? E eu digo isso porque eu participei de algumas discussões, tenho lido bastante coisa, e eu fico bastante preocupado com esse tipo de argumentação que tem sido levantada contra a Marina. Frágeis em vários sentidos, né? Porque carecem de estudos detalhados, da apresentação de estudos que comprovem uma ou outra tese de muita gente, né? Ou porque a maior parte dele, no meu ponto de vista, não fazem muito sentido. Eu vou aqui relatar alguns, né, que me foram apresentados, né? Tráfico de embarcação. Bom, primeiro vamos esclarecer. A Marina ela está projetada para ser uma marina parceria público-privada, portanto, o investimento seria privado, né? Ela é uma marina que vai, aparentemente, ser construída para ter 800 vagas, 600 vagas, das quais 570 são privadas e 30 são públicas. Além disso, o ponto de construção dela escolhido foi ali no Trapiche da Beira-Mar, em frente ali do antigo complexo Café Cancún, aquelas coisas todas, né? Então, é um ponto bem conhecido, mais ou menos próximo da ponte ali, né? E aí temos algumas questões assim que me preocupam. Primeira discussão sobre ser público e privado, né? Qualquer marina é privada, não existe marina pública no Brasil, né? Nenhuma marina, aliás, acho que no Brasil nem no mundo. Qualquer marina você paga, seja por você parar o seu barquinho ali, seja por você ter uma vaga na marina, no dock seco, por qualquer razão, qualquer marina é paga, não existe uma marina pública. Até onde eu sei, eu nunca vi isso. Eu sou velejador, né? Já velejei bastante, acho que, sobretudo ali pela região de Búzios, Angra, aqui não muito, mas conheço, tenho algum conhecimento disso e não me lembro de ter visto esse conceito de marina pública. Então, isso me espanta um pouco, porque tem uma certa confusão uh, entre interesses e o que as pessoas defendem, né? Defender o interesse de uma marina pública, em princípio, quem usa, ou quem depende de usar esse tipo de espaço para parar suas embarcações são os pescadores, não o velejador, muito menos dono de lanche. Então, tem algumas questões assim, tráfico de embarcações. Ok, 600 vagas. Alguém acha ou imagina que num dia de mar de brigadeiro, né, fazendo uma brincadeira aqui, aquele céu de brigadeiro, né, aquele mar tranquilo, aquele dia lindo, coisa e tal, que serão colocadas as 600 embarcações na água, isso me parece muito pouco provável. Portanto, a ideia de que haja um tráfego, uma intensificação de tráfego, não me parece muito sustentável, né? Questão da pesca também, né? Que alguns pescadores se manifestaram contra a marina e até delimitaram ali a área de pesca, que me pareceu, e posso estar errado, né? Mais uma pesca de camarão e de outro tipo de pescado, então não é pescado de alto mar, ou não é um pescado significativo para a subsistência
dessas comunidades, assim, né? Não é comércio, é pescado próprio, né? E eles delimitaram uma área e, aparentemente, o tráfego da Marinha passa um pouco ao largo, um pouco longe dessa área. Então, também me parece um argumento complexo, né? Tem uma preocupação com a manutenção e funcionamento da Baía, que podem ter custo elevado. Ora, se é uma parceria público-privada, eu não entendo que a gente tem que estar preocupado com esse tipo de coisa, né? Sinceramente. Custo vai ser da empresa privada que arrendar aquele espaço, que tem um contrato com a prefeitura. Tráfego de carro, levantaram isso, que uma marina poderia potencialmente aumentar o tráfego e diminuir a mobilidade de uma área que já é por si congestionada. Eu também não estou muito convencido desse argumento, porque você está pensando na beira-mar, marina geralmente é utilizada mais no final de semana o tráfego na beira-mar é bastante reduzido, né? Então, não vejo isso como uma coisa que possa afetar significativamente a mobilidade urbana de Florianópolis. Paisagem natural. Aí começa a ser curioso, né? Porque como se a marina fosse atrapalhar o pôr do sol, né? Isso é dito por algumas pessoas. E é engraçado, porque a gente não tem ali, na região da beira-mar, uma visão do pôr do sol dentro da água, coisa e tal. Tem toda a cordilheira de montanhas ali do Cambirela, aquele maciço ali todo, né? E o sol, infelizmente, ele se põe um pouquinho mais cedo atrás das montanhas, portanto, alto, né? Uma visão alta, não é uma visão do horizonte, e de qualquer lugar a gente vê esse pôr do sol, inclusive de alguns pontos de Florianópolis distantes até da beira-mar, né? Paisagem natural. Perde-se um pouco da paisagem natural, também discordo. Muitos equipamentos, né? De fato, uma marina precisa de muitos equipamentos, como travel lift, rampas, tratores, etc. Mas eu, mais uma vez, continuo a entender qual é o problema disso, já que isso não é exatamente um investimento público. Por último, tem algumas coisas, tem muitos outros argumentos, né? Mas chamam a marina de megalomarina, né? Que ela ocasionaria o fechamento ou quase, né, do acesso público e gratuito ao mar, lagoas, baías, etc. Meu Deus, né? Eu não consigo compreender. No meu ponto de vista, a marina ela fornece mais acesso ao público, né? Até porque uma marina, mesmo sendo privada, ela tem, ou segundo eu entendi, essa marina ela tem uma projeção de decks, áreas para pescadores, etc. e tal, que são essencialmente públicas. Então, eu não consigo compreender muito bem esses conceitos. E aí, para além disso, tem conceito de poluição, de que vai poluir, de que vai atrapalhar. Eu quero lembrar que as marinas hoje elas são altamente regulamentadas. Tem Mar de Almirante, como lembrou o César, muito bom. As marinas hoje elas são muito regulamentadas, então elas não são o que a gente imaginava antes, né? Tem uma série de protocolos para você conseguir licenciamento e tem, inclusive, várias organizações que concedem um selo de sustentabilidade, o que a maioria das nossas marinas no Brasil, todas elas têm, porque é interessante. Hoje, sustentabilidade é uma questão que interessa a todos, né? Inclusive, é uma certa parcela do empresariado. E aí tem algumas ideias engraçadas, assim, porque a gente pensa em marina, por exemplo, a gente imagina a marina que a gente vê ali no Grande Prêmio de Mônaco, aquela coisa com aqueles iates luxuosos, que parece coisa de rico, né? Parece, não, é coisa de super rico, de milionário. E a realidade das nossas marinas é um pouco diferente, né? Sobretudo dessas marinas em grandes cidades, pelo menos 50%, 60% dos barcos que estão nas marinas são de velejadores, não são lanchas, tá? São barcos de velejo. E isso indica algumas coisas, que o público, esses velejadores, que eu considero mochileiros do mar, ou pessoas altamente preocupadas com a questão da poluição, da sustentabilidade, né? São pessoas, são ambientalistas, na verdade. Essencialmente, são pessoas que detestam barulho de motor, cheiro de gasolina, né? Eles querem velejar no vento, então são pessoas que estão do nosso lado, né? E aí eu me pergunto uma coisa curiosa, assim, por exemplo, toda uma discussão sobre poluição e essas coisas todas que eu já mencionei. Eu me pergunto se isso não é a gente perder o foco sobre uma coisa que para mim é tão importante, tão significativa, né, sobre a qual a gente deveria estar focando a nossa luta para defender um ambiente já extremamente poluído, que são as baías, tanto sul quanto norte,
cujo causador dessa poluição são as estações de tratamento da Casan. Muitas delas jogam esgoto ainda secundário, ou seja, são altamente poluentes e despejam um volume intenso, imenso, né, de poluentes sem o devido tratamento. Todo mundo sabe que as baías são poluídas, tem uma discussão muito antiga na cidade sobre isso, e me pergunto se essa coisa não é a gente desviar um pouco o foco, já que a nossa preocupação é com a preservação das baías, ou com a criação, ou com a despoluição, com um ambiente saudável, se a gente eliminar a principal causa disso, me parece que a gente não está indo muito numa direção certa. Então, assim, eu me pergunto exatamente pelo que a gente deve lutar. E me pergunto um pouco se não tem uma coisa que está contaminando boa parte dos ambientalistas, ou talvez boa parte da esquerda, e eu vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com isso. Outro dia eu vi numa discussão, curiosamente, alguém estava dizendo que alguns empreendimentos, ou restaurantes, ou coisas assim, de luxo, vão vir para Florianópolis e citaram o Fasano, né, que é aquele restaurante famoso em São Paulo. E teve gente dizendo, não, a gente não quer o Fasano aqui. E eu me pergunto, por que não quer? Qual é o problema? O que impede de um empresário, né, vir aqui e montar um restaurante? Isso vai atrapalhar em quê? Ah, beleza, não é uma oferta, ou não é o que a gente gostaria, que é a restauração do restaurante popular, né, pelo qual a gente tem brigado tanto, que é um absurdo, o restaurante popular está fechado, mas isso não é poder, não é dinheiro público, isso é dinheiro de um empresário privado, e, do meu ponto de vista, só vai beneficiar a cidade. Eu provavelmente não queria o Fasano, como muitos de nós, né, porque também não ligo muito para essas coisas, mas eu quero entender exatamente qual é o tipo de preconceito, ou qual é o tipo de justificativa que as pessoas encontram para combater essas coisas. Então, eu acho que o combate vem sendo feito de maneira errada, tá? De maneira inapropriada. E aí eu vou voltar lá para o começo da nossa conversa, que eu acho que o papel, tanto dos ambientalistas, tanto da esquerda, é de ajudar a população a mudar a compreensão sobre a realidade. Então, vamos lá. Boa parte da população tem uma compreensão de que a Marina é um troço interessante, que Floripa, como qualquer cidade costeira, tem uma vocação náutica, né? Portanto, ver barquinhos, lasers, pequenininhos, velejando ali, é uma coisa até bonita, muita gente gosta disso. Por que eu falo disso, né? Compreensão sobre a realidade? Porque a realidade da poluição não está na Marina, a realidade da poluição está nas estações de tratamento da Casan, que estão longe de cumprir, pelo menos, as suas etapas, né, já devidamente regulamentadas, sobre que tipo de efluente e em que quantidade pode ser jogado nas baías. Então, é isso. Eu espero que isso faça a gente pensar um pouco melhor sobre essas coisas, sobre quais são as lutas que a gente realmente deve comprar, né? E, bom, desejo a todos uma boa semana e sigamos na luta. Beijo para todos, até semana que vem.